Na boa, eu não entendo o porquê algumas pessoas querem andar com essas bicicletas elétricas. Eu poderia dar alguns motivos, eu tenho os meus. Eu tenho sim motivos para eu andar com uma e-bike, como eu estou fazendo hoje aqui, por exemplo. Então já aproveitei para responder essa pergunta que me fizeram há um tempo atrás aí. E eu tenho certeza que essa pergunta surge aí para muita gente, ou essa dúvida, ou essa crítica também, podemos dizer assim. Obviamente que vou falar por mim, mas existem algumas pessoas que batem com o mesmo pensamento que o meu. Então bora conferir tudo isso aí no vídeo de hoje. Olá, Moisés Nairon aqui, seja bem-vindo ao canal Minha Bike Lifestyle. Hoje eu quero mostrar um pouquinho para vocês do escritório, num lugar sensacional. Inclusive esse fundo ambiente aí que vocês estão ouvindo é a minha trilha sonora de hoje. Olha aí. Olha que maravilhoso esse lugar. A cascata, rio. Hoje está um baita calor aí. Quem sabe rola até um mergulho aqui depois, hein? Já vale o like nesse vídeo aqui só por esse cenário maravilhoso aqui que hoje nós temos o privilégio de contemplar. Antes de mais nada, só é importante deixar claro que para aquelas pessoas que acham que essa bicicleta aqui é como se fosse uma moto, não tem nada a ver com uma moto. É uma bicicleta assistida, ou seja, não tem essa de apertar um botão e a bicicleta sai andando sozinha. Você tem que girar o pé de vela da bicicleta, você tem que girar o pedal, ou seja, você tem que pedalar, e à medida que você pedala, o motor te dá uma assistência, te entrega uma determinada potência de acordo com aquilo que você configura na bike. Então, se não pedalar, não tem assistência. O próprio Código de Trânsito nosso aqui brasileiro, ele vai dizer que para ela ser considerada uma bicicleta, mesmo que ela tenha um motor, ela precisa ter o pedal assistido, que é o que eu acabei de explicar para vocês, ou seja, tem que girar o pedal para poder entregar a potência, e ela não pode ter uma potência maior do que 350 watts. Também não pode ultrapassar a velocidade máxima de 32 km por hora com a ajuda do motor. Agora, um outro motivo é que a bicicleta e-bike, ela realmente torna as coisas mais fáceis. Inclusive, uma das coisas que eu ouço muito é, às vezes eu tô pedalando com a galera, principalmente quando eu vou fazer alguma cobertura de evento aqui no canal, e às vezes é comum, a gente tá lá no fundo do grupo, e daqui a pouco você vai passando, o pessoal vai lá pra frente, que é pra poder pegar umas imagens melhor lá, depois você volta, vai pro meio, e nessa de você ficar passando aqui, passando ali, sempre tem alguém que fala: ah, mas daí é fácil, hein? Principalmente se você passa alguém que tá numa subida. Tem gente que acha que você está fazendo aquilo ali simplesmente para mostrar, olha como eu sou bom aqui. Cara, não tem nada a ver com isso. Até porque esse tipo de coisa tem gente que faz mesmo com ou sem bike, tá? Tem gente que faz questão de fazer força em um determinado momento só para mostrar para o outro que pedala mais. Sempre vai existir esse tipo de coisa. Mas pode ter certeza que quando eu estou passando alguém com a bike é porque realmente as coisas estão mais fáceis. E aí alguém sempre fala: assim é fácil demais. E eu sempre respondo: precisa ser difícil? É para ser difícil, aliás? Até porque se era para não ser fácil, eu não teria vindo de e-bike naquele momento ali. Quando eu escolho ir com a e-bike para algum pedal é porque eu realmente quero um pouco mais de facilidade, principalmente nesse tipo de evento que muitas vezes eu vou cobrir com a e-bike. Recentemente nós mostramos aqui um documentário maravilhoso do Caminho da Fé, 5 dias, uma experiência incrível, onde a e-bike foi uma ferramenta fundamental, porque a e-bike para mim é uma ferramenta também. Uma ferramenta muito incrível. Pessoal, para eu fazer todo aquele documentário da forma como nós fizemos ali, nós não temos uma equipe de edição, de gravação, nós não tínhamos uma equipe que ficava correndo atrás da gente com drone, com imagem, não tinha nada disso. Era somente eu e o professor Oscar Linhart. Uma câmera com o professor, na visão dele, e o restante tudo comigo. Os equipamentos, tudo estava comigo. 3 câmeras no capacete, no peito, na mão, mais o drone. E eu tinha que percorrer, a galera corria lá no começo, corria no final, repetia muitas vezes o trajeto, várias vezes, chegava na frente para poder pegar as melhores imagens, porque eu não estava mostrando eu, do meu ponto de vista, assim, do ponto de vista de todo mundo. Para fazer aquela cobertura, a e-bike foi fundamental. Eu não teria condições de ter feito isso com a bicicleta analógica, particularmente falando, não teria, tá? Até porque aí, cara, ia ser cansativo demais, eu não teria conseguido. Então para mim ela foi incrível nesse sentido. Então tem que ser mais fácil mesmo. Se não for mais fácil para mim, não vai fazer nenhum sentido. Esse cenário só mudaria dependendo do tipo de pedal que você vai fazer. Às vezes a e-bike ela pode ser tão difícil ou tão intensa quanto uma bicicleta normal.
Eu quando saio para pedalar com uma galera que vai de bike também, normalmente a gente faz isso quando a gente vai para trilha, para o trail, que é o que eu mais faço uso da bicicleta, da e-bike. Tem uma outra bike voltada para o enduro, que é o que eu mais gosto de fazer com aquela bicicleta, é isso, enduro, que é o projeto dela, né? Então eu vou para as trilhas mais agressivas, aquelas subidas mais intensas, e a gente consegue fazer o percurso economizando mais energia, menos cansado, ou então a gente consegue aplicar muito mais força, fazer mais rápido, se divertir muito mais. Essa é a palavra, diversão, né? Então isso é muito bom. Resumindo, pessoal, não é mesmo para ser mais difícil, tem que ser mais fácil, senão não faz sentido nenhum eu usar e-bike, tá? Então esse negócio aí, quando você fala de forma pejorativa, assim é fácil, realmente tem que ser, não tem? Segundo motivo é que a e-bike permite com que eu decida o quanto de energia eu estou disposto a aplicar naquele pedal. Eu posso sim fazer um pedal mais intenso, como eu acabei de falar para vocês, ou eu posso simplesmente fazer um pedal muito de boa, e ela me ajuda com isso, porque é uma coisa somada, soma a minha potência, a minha energia que eu vou aplicar, mais a potência do motor. E normalmente, para eu fazer uma aplicação de energia ali, eu não preciso fazer tanta força quanto eu faria na bike analógica, porque o motor complementa a energia que eu precisaria ter que gastar ali, a potência que eu teria que aplicar naquele momento. O problema é que tem algumas pessoas que falam o seguinte, isso eles falam direto: a e-bike nunca cansa, né? Cansa sim, cansa. Se eu andar, como eu expliquei para vocês, depende muito do tipo de pedal que eu escolho. Se eu sair para pedalar com uma galera no estilo de pedal de passeio, XC, enfim, tá todo mundo aí naquele estradão, mais fácil de vocês entenderem. E eu vou pedalar com eles nesse estradão, todo mundo de analógica ali, a maioria pelo menos. Galera, obviamente que a energia que eu vou aplicar ali, a força que eu vou fazer é bem menor, porque para eu acompanhar eles eu não preciso fazer todo aquele gasto de energia, já que o motor também ele complementa tudo isso. Se eu quiser pedalar mais forte, eu vou pedalar mais forte, porque tanto quanto o motor pode me fornecer de energia, tanto quanto eu vou querer entregar. Quando eu saio para pedalar no enduro, no trail, por exemplo, eu chego em casa tão mais desgastado quanto se eu tivesse com uma bicicleta normal, às vezes até muito mais, sabe? Porque eu percebo que o motor me ajuda e é aquele negócio, né? Se você tá ali na velocidade, tá na potência, tá vendo que a bike tá entregando, então você quer entregar mais força ainda. Então esse negócio de dizer que não faz força é algo relativo. Pode ser que você não faça força, mas pode ser que você faça muito força, até muito mais. Quer ver então se você precisar empurrar a bike em algum trecho? Porque apesar de ter motor, existem partes de percurso que você passa que não tem como pedalar. Aí tem que empurrar a bike, aí você vai fazer muita força, meu amigo, aí vai fazer muita força. Esses dias, inclusive, teve um amigo meu que disse que assistiu um vídeo, e ele falou que nesse vídeo a pessoa estava falando dos pontos negativos de se andar de bike. E uma das coisas que essa pessoa afirmou categoricamente é que quando você anda de bike, você não tem mais o cardio, ou seja, já era. Sabe então quando você anda de bicicleta para fazer um cardio? A pessoa falou isso. Ó, de bike já era, não tem cardio nenhum, porque você não faz força. Essa foi uma das maiores besteiras que eu já ouvi alguém falar com relação a isso. Uma atividade cardiovascular é qualquer atividade física que você faz que eleva os seus batimentos cardíacos, estimula a sua corrente sanguínea e a sua respiração, é uma atividade cardiovascular. Então como eu vou dizer que a e-bike não faz isso? Obviamente que faz. Tudo bem que o próprio motor em si, ele diminui a intensidade que eu precisaria aplicar de força, e talvez ele diminua um pouco também a questão do cardio, dependendo da intensidade que você aplica. Mas como eu acabei de falar, muitas vezes você pode colocar uma intensidade maior se você quiser. Isso é você quem decide. Assim como você pode entrar em trechos mais acidentados, em lugares que exijam mais esforço, em descidas mesmo. Nossa, em descidas muitas vezes eu tô com o cardio muito mais lá em cima, porque às vezes até num plano ou até numa subida, porque a descida para mim ela é muito diferente do que para muitas pessoas que às vezes ficam até com um pouco mais de receio. Vocês conhecem aqui no canal. Então para mim, alguém que afirma que pedalar de bicicleta assistida não está fazendo uma atividade cardiovascular, a pessoa não sabe do que está falando. Então sim, a bicicleta elétrica faz esforço, só que é relativo aos seus objetivos. Tem dias que eu realmente nem quero fazer esforço, então eu posso ir porque eu faço um treino regenerativo. Esse é mais um dos motivos de eu andar com uma e-bike. Por exemplo, o pedal que eu estou fazendo hoje trata-se justamente de um pedal regenerativo. Por quê? Porque eu acabei de vir de uma prova de gravel bike, foi muito intensa. A Gravellands tem vídeo aqui no canal, vão lá e olha como que foi aquele pedal. A gente estava destruído, só que eu tenho que fazer uma recuperação, eu preciso continuar treinando. Porém eu gosto muito de fazer treinos regenerativos para minha, que é o treino ativo, que é você sair mesmo para pedalar mesmo com o corpo cansado, porque isso também faz a oxigenação, limpa o seu corpo e você recupera. Só que para isso você tem que fazer um pedal moderado, tem que escolher uma rota mais curta. Aliás, não é nem a rota, e sim o tempo de pedal.
Se eu saísse com uma bicicleta normal, eu teria que ficar mais lá por perto da minha casa, fazer um percurso mais tranquilinho para evitar subidas e tudo mais. Cara, mas hoje eu tava a fim de curtir isso aqui, ó, que eu vim aqui mostrar para vocês. Eu queria vir até aqui. Eu quero trazer a família aqui para passar uma tarde, uma manhã, um dia todo aqui curtindo esse ambiente maravilhoso. Então assim, cara, eu queria ir até lá para conferir se o lugar é bem legal. E já constatei. Para eu chegar aqui mais tranquilo, eu vim de e-bike, porque eu não posso sair daquilo que é a minha meta hoje, fazer um treino regenerativo, para que eu pudesse chegar até aqui sem me esforçar ao extremo e voltar para minha casa também sem fazer força ao extremo. Eu passei por subidas, é uma distância de mais de 50 km e com a e-bike, cara, ela me dá essa condição de eu fazer tudo isso sem exagerar no esforço. Então é mais uma opção. É um treino regenerativo que ela me dá essa opção de fazer. Tem atletas profissionais fazendo isso, só que eles não mostram. Mas tem, pessoal, muitos atletas profissionais que no seu dia off, que é aquele dia de regenerativo, eles vão de bike, porque é muito mais divertido. Aliás, esse é mais um dos motivos que eu dou para você andar de bike. É muito mais divertido, a diversão é muito garantida. É claro que depende muito da modalidade que você vai escolher. Eu, por exemplo, dou preferência para andar de bike em duas situações, como eu acabei de explicar. É essa questão aqui do regenerativo, então eu sempre utilizo essa bicicleta aqui. E quando eu vou para uma trilha que eu quero fazer algo mais voltado para enduro, que eu vou com uma galera naquele jeito e aquele dia para um gasto de energia maior, então eu vou com ela também. Aí tem uma terceira situação que eu já expliquei no início, que a e-bike para mim é uma ferramenta de trabalho, né? Então para eu fazer as coberturas de muitos eventos que às vezes eu vou com aqui do canal, para dar conta de tudo, em muitos casos eu vou de e-bike, então ela me ajuda muito, tá? Então para mim existem até motivos que para outras pessoas não fazem sentido, obviamente, que é essa questão de ela ser uma ferramenta de trabalho, mas como eu estou falando por mim, então preciso deixar isso bem claro para vocês. E um outro motivo é que essa bike ela também pode te ajudar muito a evoluir nos seus treinos. Para você que vai participar de competições, para você que está treinando, por exemplo, a e-bike pode ser uma excelente ferramenta de treino também. Tá? Você pode utilizar ela no estradão, ou você pode utilizar ela numa trilha, ou em trechos mais técnicos, principalmente trechos técnicos, para você aprender técnicas novas, para você ganhar segurança, porque a bike te dá essa condição também. Ela mexe até mesmo com o seu psicológico, então é uma excelente ferramenta para você que quer treinar mais forte e quer começar a participar de alguma competição, quer chegar na frente, ela vai te ajudar também. E já aproveitando, por falar em competição, uma outra coisa que eu vejo muito acontecer é pessoas que ficam falando que é muito injusto você ver uma competição onde tem e-bikes. Por que é injusto? Por quê? Injusto seria se a e-bike estivesse ali para concorrer com uma bicicleta normal, ou seja, com aquelas pessoas que estão ali com a bike normal, comum, e aí tem lá os e-bikers, né, podemos dizer assim. Só que não é assim, pessoal, existem a categoria e-bike nas competições. Hoje em dia a maioria das competições que provavelmente você já participou, ou se você for se informar, por exemplo, a competição ela é dividida em algumas categorias, olha só, tem a amador, a Sport, a Pro, Elite, e dentro dessas categorias ainda tem as segmentações das idades, ou seja, são várias divisões ali no meio. Então por que não pode ter também a divisão da própria e-bike, assim como tem hoje de gravel também? Então quando você vê alguém competindo no meio de tantas bicicletas analógicas ali, e tem um cara de e-bike, ele não está ali competindo com aquelas bicicletas, ele está competindo com outras pessoas que estão de e-bike também naquela competição. Outro detalhe, a e-bike é uma bicicleta totalmente inclusiva, ela dá condições para pessoas que às vezes não têm preparo físico suficiente para acompanhar aquela galera que gosta de pedalar um pouco mais forte, ela pode andar junto com elas. Olha, lá no Caminho da Fé eu conheci uma moça que ela é inscrita no canal, inclusive, nossa, foi maravilhoso a gente conversar com ela, e ela estava inclusive com uma bicicleta igual essa aqui, ó, e ela estava fazendo o Caminho da Fé junto com o marido dela. O marido dela estava com uma bicicleta analógica normal, comum. E aí eu, para fazer ali, para puxar conversa com ela, a ideia eu disse assim para ela: e o maridão tá conseguindo te acompanhar com essa máquina aí? Não deve estar muito fácil para ele, né? Porque ele tava de bicicleta analógica. E ela me disse assim, ó, pessoal, aquilo ali para mim foi um tapa na cara. E ela disse o seguinte: não, agora eu é quem consigo acompanhar ele e a gente faz tudo juntos. Cara, que maravilhoso ela dizer isso, porque obviamente ela é apaixonada pelo ciclismo e ela gostava de pedalar com o marido dela, mas não estava conseguindo, porque ele pedala um pouco mais forte. Então provavelmente aquilo ali para ela foi a realização de um sonho, deu condições de agora de ela ir para lugares que antes só o marido dela ia, tá? Porque ela não estava preparada o suficiente. Mas é só treinar, cara, mas nem todo mundo é igual, tem pessoas que treinam mas não conseguem, não chegam lá.
Então a bike é inclusiva, sem contar que às vezes pessoas que têm algum problema físico, alguma outra doença que não pode, por exemplo, tem um amigo meu que pedala de bike porque ele tem problema cardíaco e ele não pode realmente estourar o limite dele, e a e-bike ajuda ele a manter o cardio em dia. Olha só, recomendação médica, tá? Anda de e-bike. E olha, tem gente que vai me dizer que e-bike não faz cardio, né? Então esse meu amigo anda com essa bicicleta e ele, cara, é tranquilo pra ele. À medida que ele vai sentindo que ele precisa de mais potência, o motor vai ajudando, enfim. Então é algo assim, ó, que só quem anda vai entender de verdade. Algumas pessoas falam porque não tem conhecimento. Ou seja, nunca experimentaram. Ah, já andei sim, já peguei emprestada. Cara, você tem que andar de verdade com a e-bike. Tem que andar muito mais tempo. Ah, não preciso experimentar para saber que é ruim. Claro que precisa. Existem algumas coisas que são óbvias. Existem coisas que você o resultado sempre vai ser negativo na vida. Mas existem coisas que não vão ser, tá? Como já disseram, já usou droga? Eu não preciso usar droga para saber que a droga é ruim. Obviamente que não, porque me mostra algum caso aí de um usuário de droga que tem utilizado, seja lá qual for o tipo de droga, não importa, que ele é feliz da vida, que tá bom pra caramba. E eu não tô falando dos resultados alucinógenos ali que a droga causa, que a pessoa tem aquela impressão de que aquilo faz bem pra ela. Eu tô falando resultados reais mesmo. Tem algum resultado bom na vida de alguém? Não, é só destruição, é só ponto negativo, é só coisa ruim. Então, obviamente que esse tipo de coisa não serve como comparativo. Agora, quando eu vou falar de uma e-bike, por exemplo, ou de qualquer outra coisa que você nunca utilizou na vida, tem que saber se isso não tem dois lados. Por exemplo, se eu chegar para uma pessoa, para alguém, e dizer assim, olha, ô fulano, arroz e feijão aqui, é bom ou não é? Aí ele diz assim, olha, eu nunca experimentei, então não sei. Beleza, essa é a melhor resposta. Agora, o outro fulano diz assim, não, isso aí é ruim, porque o meu amigo lá comeu e não gostou. Como assim? Mas tu já comeu? Não, mas o meu amigo disse que é ruim. Tá, mas eu tenho um outro amigo que comeu e disse que é bom. E agora, qual é que a gente vai fazer? Como é que fica a situação? Cara, eu tenho que experimentar para eu saber. A e-bike é a mesma coisa. Tem pessoas que andam com a e-bike e dizem que ela é muito boa. Agora, tem pessoas que já andaram e não se adaptaram realmente. Eu respeito isso. Quem que tá certo e quem tá errado na situação? O que não gostou, o que não se adaptou ou o que disse que é boa? Os dois estão certos, porque isso foi a experiência deles. Agora, o que fica errado é aquele que fica no meio, querendo ir pela opinião daquele ou daquele. Tem que ter a própria opinião. Inclusive, a minha opinião aqui não é um parâmetro para você saber se a bicicleta é boa ou não. O que eu estou dizendo é os motivos que me levam a pedalar com ela. Agora, se você quer saber se ela realmente vale a pena, você vai ter que experimentar antes de tirar as conclusões precipitadas. Para de ser alguém negativo na vida das pessoas. Ah, porque o fulano tava de e-bike lá. Cara, será que às vezes você está criticando porque você realmente acha que é injusto? Ou porque talvez existe um pouquinho de inveja? Desculpa eu falar isso. Existe também. Eu lembro que uma vez eu estava gravando um pedal em uma trilha e no meio da trilha a e-bike deu um problema. Infelizmente eu perdi toda a assistência do motor, não teve jeito, tive que empurrar a bike. Tudo isso eu mostrei pra vocês em um vídeo. E aí mostrei, né, pessoal, bem a real aqui, olha o que aconteceu, tá? Então dá pra pedalar, tá? Mostrando. Aí uma pessoa comentou lá o seguinte: não tem nada que me deixa mais feliz do que ver um cara de e-bike ficando na mão no meio do pedal. Aí ele escreveu lá, entre parênteses, se ferrando mesmo. Vocês acham legal isso aí que o cara falou? É bom isso. Isso é o quê? Eu não sei, cara, pra mim isso é inveja ou... Então eu não entendo o que leva uma pessoa a fazer ter esse tipo de pensamento. Eu sei que a maioria não pensa assim. A grande maioria é porque ainda tem dúvidas ou porque não conhece. E esse é o objetivo do vídeo hoje. Trazer essa experiência para vocês. Pessoal, existem vários outros motivos que valem a pena andar com uma e-bike. A e-bike, claro, ela tem o seu lado negativo? Tem. Hoje não é uma bicicleta muito acessível. Senão, muito mais pessoas estavam andando. Pode ficar tranquilo que a e-bike não veio para substituir a bicicleta normal, analógica. As duas vão conviver juntos, pessoal. Você tem a sua escolha, né? Tem a sua escolha. Não é, a e-bike ela pode ser para qualquer pessoa de qualquer idade, inclusive. Não é só para pessoas que não têm mais força para pedalar, como muitos falam. É uma escolha, tá? Eu tenho condições sim de fazer pedais com a bicicleta analógica, mas muitas vezes eu prefiro fazer com a e-bike, dependendo da situação, como eu já falei para vocês. Bom, então enfim, eu sei que esse vídeo acabou ficando um pouco mais longo do que eu imaginava. Inclusive, ó, já passei bastante aqui do meu horário. Mas fiz questão de compartilhar alguns dos motivos que me levam a andar de bike. Quero saber a sua opinião. Não fiz esse vídeo para criticar você, e sim para explicar algumas coisas, para tirar algumas dúvidas. Realmente espero que vocês tenham entendido, mas quero continuar esse bate-papo com vocês aqui nos comentários. Eu sei que mesmo com tudo que eu falei, ainda vai ter pessoas que vão falar bicicleta é para e-bike é para Nutella, é para fraco, não sei o que.
Se esse for o caso, infelizmente eu tenho pena de você por pensar dessa forma. Eu respeito a opinião de quem diz, olha, eu não acho legal, não gosto e ponto. Agora, quando você vem com esses termos pejorativos de criticar quem tá usando, seja qualquer uma, tá? E eu penso assim, muito antes de eu ter uma e-bike. Muito antes eu já pensava nisso, eu nunca critiquei quem anda porque eu preciso ter esses testes. Galera, é incrível, parece coincidência, mas é quase as mesmas críticas a quem anda de gravel, por exemplo, que eu também já falei aqui no canal, né? Ou seja, parece que é uma relutância das pessoas em relação àquilo que elas não conhecem de fato, aquilo que é novo, aquilo que é diferente. Parece que o bom é só o delas e pronto, não é bem assim. Se a tua mountain bike analógica, normal, a tua speed, a tua gravel, qualquer bicicleta que você tenha é a bicicleta que está te atendendo, perfeito, é isso que você curte, beleza. Agora, se o fulano lá gosta só de e-bike, qual o problema nisso? Se aquilo lá faz ele feliz, afinal de contas a gente está aqui para isso, para viver melhor pedalando. E se ela não está se enganando como vocês acham, se enganando mesmo, eu vou dizer para vocês que quem se engana são pessoas que apontam o dedo para você porque está andando de e-bike, mas quando vai para uma competição ou quando vai às vezes, né, competição amadora, tá? Competição amadora que a única coisa que ganha é um troféu que leva para casa e pronto. Ou às vezes não é nem competição, às vezes sabe pedalar com uma galera ali, ela quer se achar o bonzão. Ela se enche de outras coisas que além da água comum, que eu não preciso falar o nome aqui, ou seja, vocês já entenderam? Para dizer que é o bonzão, e muitas vezes isso sim é que está se enganando. Substâncias que vão fazer mal para o seu corpo, mas não, o que importa é mostrar depois lá no Strava que eu tenho o com daquele segmento, ou que simplesmente eu tirei o pódio naquela prova, né? Então tem pessoas que fazem isso. Como é que a gente pode falar aqui? É hipocrisia que se fala? Tem isso também. Fechou? Bom, galera, por aqui eu me encerro. Espero que esse vídeo aí tenha sido suficiente pra gente gerar um pouco de polêmica. Não, deixa aqui nos comentários o que você achou de tudo isso. Eu prometo que eu vou respeitar a sua opinião, mas respeita aqui também tudo que a gente colocou aqui, tá? Deixa o seu like e aproveita também pra conferir a sua inscrição aqui no canal. Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.